O governo Lula levou bem a sério o conceito de vermelho na hora de criar o seu governo. É tanto que ele conseguiu atingir a meta vermelha até mesmo nas contas públicas. Pois é, desde a ideologia comunista até os cofres brasileiros, está tomado pela cor vermelha. E hoje a gente vai falar sobre isso. Então já fica aí, porque o Lula conseguiu fazer o que ninguém estava esperando, ou o que todo mundo já estava esperando, só não queria ver, que é deixar os cofres vazios. E, aliás, foi uma das maiores arrecadações que já fizeram até hoje, desde quando começou o seu governo, e mesmo assim não conseguiu tampar a marca vermelha que o governo Lula deixa dentro de qualquer lugar que passa. Para vocês terem noção, a arrecadação foi recorde, tá? Bateu o recorde, só que as contas ainda continuam no vermelho. Segundo a Gazeta do Povo, tá? Ela diz que os números recordes de arrecadações tributárias no primeiro semestre não foram suficientes para equilibrar as contas da União e demonstram a dificuldade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para então ter que cumprir com as metas fiscais. Ou seja, nem que se o governo Lula conseguisse juntar todo o dinheiro do mundo centralizado aqui no Brasil, ele conseguiria deixar as contas públicas tranquilas, fora do vermelho, porque, aliás, os gastos são muitos e, a mesmo com os impostos altos, não é possível suprir esses gastos. E a matéria ainda continua falando que, sem uma contrapartida do lado das despesas, ou seja, um corte efetivo de gastos, a regra fiscal ela ainda está aí tendo uma espécie de comprometimento, né? Ou seja, ela está comprometida. Pelo menos é os que os especialistas que falaram com a Gazeta do Povo disseram que a situação, na verdade, não está tão boa assim no Brasil. As dificuldades na gestão petista para cumprir o arcabouço que ela mesma propôs somam as declarações em que Lula demonstra fazer pouco caso do equilíbrio fiscal. Então, entre as razões aí, né, que ajudam a manter os juros nas altas. Desta quarta-feira, o Banco Central manteve uma taxa básica da Selic em 10,5% pela primeira vez consecutiva e deu a entender que ela não vai cair, ou seja, cada vez mais alto. E segundo a matéria, ela ainda continua dizendo que em 2024, até no janeiro a junho de 2024, a arrecadação alcançou aí o valor de 1,28 trilhões, com acréscimo real aí de 9,8% em relação ao mesmo período de 2023. Trata-se das maiores receitas para o período deste ano, a série histórica, onde a receita conseguiu superar aí a de 1995, segundo a Receita Federal. Só em junho, o montante alcançou, então, 208,8 bilhões, alta de 11,2%, até mesmo o período de 2023, superando, então, o recorde alcançado do mês entre 2022, no caso, que bateu 194,6 bilhões. Ou seja, o governo Lula conseguiu encher os cofres por vários motivos. Um dos principais motivos foi a gestão Bolsonaro, tá? Porque tudo que o Bolsonaro conseguiu de manter os cofres, querendo ou não, e todos os lucros que vieram, está sendo agora refletido um pouco no governo Lula. De certa forma, não foi somente isso, como também o aumento de imposto. Então, o Lula, ele dependeu de tudo isso, conseguiu ter isso e conseguiu sair com os cofres ainda vermelhos, ou seja, mesmo depois de fazer vários cortes, como o Haddad e a Simone Tebet fizeram, de cortar cortes na economia, cortar os cortes de educação, de saúde, de investimentos e financiamentos e vários outros, mesmo assim, eles ainda conseguem fechar as contas no vermelho para esses 6 primeiros meses. Ou seja, acho que o Lula está gastando demais com viagens. Ou não só ele, mas a Janja pode ser que está gastando um pouco com viagens enquanto ela representa o chefe de Estado em Paris, não é mesmo? Pois é, todo o direito de representar o chefe de Estado lá, já que ela é a primeira-dama. Pois é, nenhum cargo político, ou pelo menos até onde a gente sabe, primeira-dama não é cargo político. Mas, como eles dizem, a Selic teve aí os seus aumentos, né?
E matérias falam sobre isso, que a Selic ela pode subir até 12%, tá? O real, desvalorizando a situação fiscal, ficará culpados dos possíveis notas finais a partir de setembro, tá? O SBBB vê que 30% de chances do Comitê Político Monetário, no caso Copom, retomar o ciclo de aperto monetário por mais 3 uniões a partir de setembro, levando que a Selic pode aumentar então para 12%, ou seja, uma depreciação do câmbio e uma resposta fiscal aquém das expectativas podem explicar os eventuais altas. A resposta esperada da política monetária é uma resposta fiscal mais branda, subsequente nos que deixaram com um cenário alternativo de 3 altas de juros e mais ou menos 0,50 pontos percentuais do PIB. E em setembro, novembro e dezembro, e retomando agora para os cortes a partir do início do ano que vem disso. Então, temos a Selic aumentando, temos o Lula fechando com o cenário bem vermelho, né? No caso, as contas públicas. E para piorar a situação, o Brasil não vai levar o mérito de país econômico do ano, tá? A melhor economia do ano não vai para o Brasil, embora o Haddad achou que conseguiria ter esse mérito. Mas vamos falar de outra coisa que não vai ser mérito do Lula, já que a Argentina resolveu questionar, tá? O que acontece? Vamos falar sobre Caracas. Você conhece Caracas e a capital da Venezuela. A Venezuela está num caos completo por causa das guerras que estão acontecendo civis lá no país. E o motivo é porque o Maduro resolveu fazer um golpe. Literalmente, uma das maiores democracias, segundo Lula, do mundo, resolveu dar um golpe de Estado. Ou seja, o trabalho que ele tinha junto com o Celso Amorim de tentar ignorar e fingir que nada aconteceu e mostrar para o mundo inteiro que a própria Venezuela não era uma ditadura, deu errado, porque agora todo mundo viu que o país é uma ditadura e lascou. E um dos fatos que ajudou a mostrar como era uma ditadura Venezuela foi a retirada de 7 embaixadas. Você pensa, esses países atacaram a Venezuela, atacaram o povo venezuelano, fizeram alguma coisa tão grave? Pois é, eles apenas questionaram as eleições da Venezuela. E quando eles questionaram, o Nicolás Maduro ficou estressado e resolveu fingir que era um ditador supremo. Segundo Lula, né? Somente fingir, porque na verdade isso aí não é da hora dele, é um democrata interno, né? Mas assim, ele mostrou sua verdadeira face, mostrou que era um ditador, genocida e mais um escambau de coisas, né? E a gente viu que ele removeu as embaixadas dos países, tá, gente? Então, um dos primeiros que foram foi o Uruguai, entre o Paraguai e até mesmo a Argentina. Só que a Argentina ela ganhou um privilégio especial porque agora o Brasil vai representar as relações dela lá dentro da própria Venezuela. Por quê? Porque o território quem comprou foi a Argentina, construiu com dinheiro argentino e até eles conseguirem remover tudo, organizar tudo, precisa de alguém para representar. E, infelizmente, o Nicolás Maduro mandou todo mundo sair e vazar de casa da Venezuela, os argentinos. E os argentinos tiveram que recorrer aos brasileiros para tomar conta da embaixada. E aí, no meio de uma entrevista, pegou o seguinte, porque todo mundo falou: "Ah, mas espera aí, o que que aconteceu? O Brasil ele tá entrando no meio desse conflito? Não tá entrando? O que que o Brasil tá fazendo? Você reconhece como se caso você estivesse fazendo um apoio ao Lula ou um apoio ao Brasil, né? Esse pedido de agradecimento, porque quando a embaixada foi tomada, né, e o Brasil resolveu apresentar, o próprio Milei ele virou e falou: "Tô agradecendo ao Brasil". Aí veio os jornalistas questionarem se era ao Brasil mesmo ou se era ao governo Lula. E aí o representante do governo virou e falou: "Olha, galera, não é o Lula, tá? A gente está representando o Brasil porque agradecemos que são relações econômicas, tá? O que a gente tem que diferenciar é que a Argentina, ela sabe diferenciar o que que é amizade, o que que é economia e o que que é relações que a gente tem diplomáticas entre os dois países. Coisa, caso o Brasil já não sabe muito bem diferenciar, não é mesmo? Pois é, o Brasil ele se sentiu muito decepcionado e o nosso porta-voz virou o Celso Amorim agora, o próximo presidente da República, porque a gente está pensando que quem deveria dar essa fala era, na verdade, o Lula, mas o Lula preferiu ficar em silêncio e fingir que nada aconteceu.
Bem, o Brasil, ele tá agora decepcionado, segundo o Celso Amorim, porque não demonstraram as atas. Galera, o Maduro ele tinha um tempo determinado para demonstrar essas atas, ou seja, para ele dar um esclarecimento do que estava acontecendo. E ele pegou esse tempo e ignorou por completo. E quando ele ignorou esse tempo por completo, acredite ou não, meio que saiu muita matéria, mas muita matéria mostrando a real verdade do que estava acontecendo na Venezuela. E a resposta das atas estava enrolando porque parece que tinha gente que era da China que estava fiscalizando e ajudando Maduro a falsificar as atas. Porque as atas lá, elas precisam ser registradas com polegar, gente, e com, além disso, também o próprio nome das pessoas que estavam lá, os mesários. Pois é. Ele sequestrou os mesários, pegou, falsificou a digital das pessoas e agora está fabricando essas atas. Ou seja, não dá para ser tão rápido esse processo e eu acredito que isso possa ser uma demora das atas não terem sido entregues até agora. Na minha visão, isso aí é uma das demoras. Mas, mesmo com as atas, muitos países já reconheceram que não tem essa questão de que a Venezuela vai apresentar atas democratas, atas que são corretas depois de tudo o que aconteceu. E já estão aí prevendo que provavelmente o Maduro tentou outro golpe, até mostrando as próprias atas, né? Só que o Brasil disse que está decepcionado com a demora e está fingindo que se preocupa com o povo da Venezuela, não é mesmo? Mostrando que a democracia tem que preirar na Venezuela, mas se meu amigo ditador não foi, né, o próprio presidente, a gente tá se importando tanto com a Venezuela, não é mesmo? Pois é. Segundo o Pleno News, na quinta-feira, o assessor especial para assuntos exteriores do Palácio do Planalto, Celso Amorim, falou sobre o processo eleitoral na Venezuela e disse que o Brasil está decepcionado na demora da divulgação das atas do pleito. A declaração foi durante uma entrevista à jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV. Pois é. Mais uma vez, o Brasil fingindo que nada aconteceu. Porque quem sabe o que aconteceu e que, claramente, essas atas, independente do que aconteça, não tem chance quase alguma de ser verídica. Enquanto tá todo mundo aí praticamente revoltado com a Venezuela e o Brasil passando pano, vários presidentes estão fazendo manifestações, para vocês terem ideia, em vários países, juntando pessoas dos próprios países e até mesmo os venezuelanos para manifestarem contra o regime do Nicolás Maduro. Então, resumindo, a galera que é da Venezuela não está podendo votar na Venezuela porque nem sequer o Maduro abriu as fronteiras, está mostrando sua indignação junto com a própria galera dos outros países. Por exemplo, a Argentina pediu e está indo os argentinos e os venezuelanos que estão lá se manifestarem contra a ditadura do Nicolás Maduro. Isso aconteceu em vários países. Até mesmo em Madrid, tá? Madrid também fez aí essa questão da chamada de manifestação e pra vocês terem noção, olha a quantidade de gente que deu nessas manifestações. Então, o povo da Venezuela, que tá lá dentro da Venezuela, tá indignado, o povo que tá fora da Venezuela tá indignado, tá todo mundo revoltado com o governo do Nicolás Maduro e ninguém quer aceitar essas eleições porque não tem nem como aceitar. Não dá nem para chamar isso de eleição. Isso aí foi uma fraude, porque eleição, ela não tem perseguição, ela não tem censura, ela não tem ataque nenhum. E o governo do Nicolás Maduro conseguiu usar de todos os métodos. Resumindo, o Nicolás Maduro, ele consegue ser o suco da ditadura. Vocês têm que entender isso. Porque todas as receitas que você precisa para fazer uma ditadura, o Nicolás Maduro usa no seu sistema da Venezuela. E, obviamente, chamar ele de não ditador é um pouco ou inocente, ou ingênuo, ou então conivente, podemos falar assim. Mas põe nos comentários o que vocês estão achando sobre essas manifestações. Se tivesse nessas manifestações, o que você ia fazer? Ia participar? Não ia participar? E agora, põe aí nos comentários, né? E outra pessoa que disse sobre isso e detonou o Lula, assim como a gente já sabe que não gosta muito do Lula, e aliás, com razão, é o próprio Gustavo Gayer, né? O Gustavo Gayer, ele fez um vídeo falando sobre o apoio do Lula com o Maduro, tá? Dê uma olhada. Pergunta que todos estão fazendo. Vamos lá. A Rede Globo, a imprensa já está batendo no Maduro, reconhece o Maduro como sendo um ditador sanguinário e que ele não ganhou as eleições. A própria esquerda
Uma boa parte dela já reconhece isso também. O próprio PT, o senador do PT, lá o Randolfo Rodrigues e a Marina Silva, ministra do Lula, boa parte do próprio PT já não consegue mais passar pano e já abandonou o Maduro. E aí fica a pergunta que ninguém conseguia responder até agora. Por que que o Lula insiste em apoiar Maduro, mesmo perdendo seu capital político aqui? Quando era o caso do Hamas, a esquerda estava junto com o Lula. Nesse caso, a esquerda já está brava com o Lula. Falando, Lula, a imprensa está falando, Lula, por que você ainda está apoiando o cara? Eu vou explicar para vocês. E para você entender por que o Lula continua apoiando o Maduro e vai apoiar até o fim, basta você assistir esse vídeo aqui, depois eu vou te fazer uma explicação rápida. Mas para adiantar, é um caso de sobrevivência para não ser preso. Lula apoia Maduro, porque caso contrário, Lula poderá ser preso novamente. Assista esse vídeo que você vai entender. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil. Mais uma vez, e preste atenção. Da Silva no Brasil, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Itália e Podemos na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Cuando el Pollo Carvajal llega a Brasil en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann. Y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es Abanca, que tiene negocios con Lula e que tem negócios com Chávez. Então preste atenção. Gleisi Hoffmann que é a presidente do PT, foi a primeira a soltar nota defendendo a Venezuela e alegando que o Maduro era o presidente. A primeira a soltar nota. Lula está comprando briga com toda a esquerda brasileira, a esquerda, a centro-esquerda, apoiando esse ditador sanguinário. Sabe por quê? Não é um apoio ideológico. Carvajal, que trabalhou lado a lado do Maduro, aqui tem uma imprensa, ó. Detalhes da fala de general sobre Lula revela segredos da esquerda. Possível financiamento internacional a políticos e partidos mostra que movimentos estão dispostos a tudo para conquistar seus objetivos ideológicos. Isso aqui saiu no R7, tá? Na Record. Esse dinheiro vinha do narcotráfico. A Venezuela foi financiada durante muito tempo e é ainda pelo narcotráfico. E uma parte desse dinheiro ia parar, de acordo com o cara que trabalhava, o chefe da inteligência, o general do Maduro, do bolso do Lula, através da Gleisi Hoffmann. Maduro tem provas disso. Maduro tem provas que podem colocar Lula na prisão. Lula é refém dessas provas, dessas evidências, e por isso ele não vai deixar de apoiar o Maduro. Não é uma questão ideológica mais. É uma questão que o Maduro vira para o Lula e fala o seguinte: Lula, se você não me apoiar, amigo, infelizmente eu vou ter que mostrar para o Brasil e para o mundo o dinheiro que você recebeu da Venezuela, da ditadura e do narcotráfico. Primeiro que um partido político receber dinheiro de fora já é proibido, já é financiamento internacional, isso já deveria anular o registro desse partido.
E o Lula receber dinheiro de uma ditadura ou de narcotráfico já é pior ainda. É Lula de volta na cadeia. Lula, para não ser preso, vai apoiar Maduro até o fim. E a Gleisi Hoffmann também, por estar envolvida, vai apoiar Maduro até o fim. Essa denúncia é do Carvajal. Carvajal tem provas, ele está preso hoje. Agora, o Maduro também, se o Carvajal tem, o Maduro tem essas evidências, tem essas provas que pode colocar Lula na prisão. Então tá claro. Agora sim a gente entende por que Lula vai até o fim para apoiar Maduro. Não é ideológico, é uma questão de sobrevivência. Se Maduro cair, ele leva o Lula junto. Esta é a verdade. Um abraço. Mas aí, põe nos comentários o que vocês acham. O Gustavo Gaia, ele tá certo ou não sobre esse fato? Põe aí nos comentários, a gente volta com vocês daqui a pouco com mais conteúdos, mais informações e mais vídeos também. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.